Que Deus abençoe sua vida. Sou Reginaldo Pessoa. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo deste nosso canal. O tema de hoje é: a graça de Deus é verdade? A graça de Deus é liberdade e é salvação. Quero compartilhar com você um versículo da Bíblia Sagrada. Um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, capítulo de número 8, o versículo de número 32 e também o versículo de número 36. O versículo de número 32 diz: então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O versículo de número 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade e a liberdade são inseparáveis. Quem conhece a verdade se torna livre, e quem é livre é porque conhece a verdade. Não há liberdade sem verdade, e nem a verdade sem liberdade. A verdade liberta, o engano e a mentira prendem. O amor de Deus só pode ser manifesto com a verdade e a liberdade juntos. Esses três formam a graça de Deus. No primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, nós encontramos que o homem foi feito livre. Ele tinha a capacidade de escolher. Ele tinha a capacidade de escolha. Deus fez o homem totalmente livre e deu-lhe esta capacidade. A serpente, porém, se apresentou mostrando uma realidade totalmente diferente daquela que foi anunciada por Deus. A partir desse instante, o homem tinha duas opções: uma realidade anunciada por Deus e a realidade mostrada pela serpente. E o seu livre-arbítrio tinha a capacidade para decidir ou continuar com a realidade anunciada por Deus ou escolher a nova realidade apresentada pela serpente. A serpente entrou com o engano, ela entrou com a dúvida, ela apresentou uma nova realidade. Deus disse para o homem: olha, você pode comer de todos os frutos, porém da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma deste fruto, porque no dia que você comer deste fruto, certamente você irá morrer. Então, a ordem, havia este mandamento. O homem poderia escolher viver pela obediência à realidade anunciada por Deus, a realidade colocada ali, ou a nova realidade apresentada pela serpente. No dia que vocês comer desse fruto, vocês vão se tornar iguais a Deus. Essa é a nova realidade. Um engano, a mentira, o veneno da serpente que fora lançado ali para aquele primeiro casal que estava naquela realidade, na realidade divina até aquele momento. E, infelizmente, o homem escolheu esta nova realidade apresentada pela serpente. Ele foi incapaz de aplicar o seu livre-arbítrio do momento e do jeito certo. Porque o livre-arbítrio não é fazer tudo o que quer. O livre-arbítrio, na verdade, é ter a capacidade de não fazer o que quero fazer. Ou seja, deixar de fazer aquilo que eu quero fazer, mas não é o correto. Se havia uma ordem que fora dada por Deus, o homem, através do seu livre-arbítrio, deveria ter escolhido a permanência na realidade de Deus. Mas ele, porém, escolheu a realidade da serpente. E aí toda a humanidade caiu, foi destituída, foi desligada da presença de Deus, como está lá em Romanos capítulo 3 e o versículo 23, porque todos pecaram e desligados
foram da glória de Deus, porque o homem foi incapaz de aplicar o seu livre-arbítrio para reconhecer que aquela nova realidade apresentada pela serpente tinha algo antes dito: você vai comer deste fruto, você vai morrer. Havia esta possibilidade. Então, esta nova realidade, o engano, a dúvida, a mentira prevaleceu e o homem escolheu viver ou ser escravo dos seus próprios desejos. Ele que antes era livre totalmente passou a ser escravo dos seus próprios desejos. Esta é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E por viver esta realidade, o homem foi limitado e foi condicionado à morte. Porém, nós encontramos também no mesmo livro, no capítulo seguinte, que Deus procura o homem. A graça de Deus procura o homem. O homem havia desobedecido, o homem havia escolhido se distanciar, se desligar de Deus, mas a graça de Deus ressoou naquele jardim, chamando pelo homem: Adão, onde estás? Nós parece que ouvimos a voz de Deus clamando, chamando, buscando, procurando o homem. Adão, onde você está? Era a graça de Deus. No primeiro livro da Bíblia, no início da criação, a graça de Deus é manifesta, buscando e procurando o homem que caíra. A graça de Deus nunca abandonou o homem. A graça de Deus nunca abandonou aquele que Deus fez livre. Poderíamos aqui falar de Abel, poderíamos falar de Sete, poderíamos falar de Noé, poderíamos falar de Abraão, poderíamos falar de Jacó, poderíamos falar de José, poderíamos falar de Moisés e tantos outros personagens que a graça de Deus foi revelada no Antigo Testamento. Sim, a graça de Deus, ela nunca abandonou o homem, sempre esteve presente na história da Bíblia Sagrada, a história da humanidade, sempre cuidando do ser, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro histórico, ela trata do ser, ela é a história e as necessidades e os comportamentos e tudo, ela trata de tudo que o ser humano precisa. A Bíblia foi escrita para o ser humano, para nós. Ela trata do ser. Ela não trata simplesmente da geografia, ela não trata da história, ela trata do ser. Não temos tempo para falar desses personagens aqui citados, mas vamos seguir adiante, porque senão este vídeo vai ficar muito longo. Mas deixa aí no seu comentário se você quer que nós façamos um vídeo tratando de todos esses personagens, da graça de Deus como um todo. No Novo Testamento, nós encontramos uma nova realidade. No Antigo Testamento, nós tínhamos o templo, que era o local onde Deus deveria ser buscado, Deus deveria ser invocado. Nós temos o templo, nós temos o sacerdócio no Antigo Testamento, nós temos também o sacrifício, nós temos também o dia de sábado, o dia específico. Temos essas regras na lei do Antigo Testamento. Mas Jesus agora revela a graça de Deus quando ele diz:
e conhecereis a verdade. Ele está falando para os judeus que ali estavam e que diziam que eram descendentes de Abraão, que não era escravo de ninguém. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque eles estavam ainda escravizados pelo sistema dos rituais, da lei cerimonial do Antigo Testamento. E Jesus agora tem uma nova proposta. Jesus tem a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem libertadora, totalmente libertadora. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que não prende, é uma mensagem que, ao contrário, ela liberta. A religiosidade, ela prende o ser. A religiosidade, ela mantém a pessoa, o ser preso nas suas regras, nas suas nuances. Porém, a verdade liberta. A verdade que Cristo estava se referindo. Quando ele falou para a mulher samaritana disse: olha, nós adoramos aqui no monte. Vocês judeus dizem que é no templo. Jesus respondeu para ela: olha, não é no templo, nem vai chegar o momento, e agora já é que o Pai procura verdadeiros adoradores. A nova realidade é esta: verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Ele também propõe, quando os judeus olham para o templo, que era o lugar de adorar, Jesus diz: em 3 dias eu vou derrubar este templo, eu vou destruir este templo. Por quê? Porque era uma realidade nova que ele estava propondo, era uma realidade diferente, que a partir daquele instante seria a vontade, o projeto, o plano de Deus. Porque o homem caído, ele fica preso a uma liberdade objetiva, a uma liberdade reprimida, limitada pela lei. Porém, o homem que é liberto, ele se liberta da lei e ele passa a viver uma outra realidade, livre. Jesus diz para o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8 e o versículo 1, diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei da carne, mas segundo o Espírito de Deus. Ou seja, agora a lei já não pode mais prender, porque não há condenação, não é necessário. Muitas coisas dos cerimoniais, dos rituais, deixaram de ser evidentes. No Antigo Testamento nós encontramos o templo, que era um local específico. Agora nós encontramos uma verdade diferente. A verdade, a pessoa de Jesus. Olha, eu sou o templo. Eu vou destruir esse templo em 3 dias, porque um novo templo vai surgir. Uma outra realidade. Nós encontramos o sacerdócio. O sacerdócio era aquele líder que você teria que procurar aquele líder. Só poderia ser aquele líder para sacrificar. Mas Jesus diz: eu sou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele se torna o sumo sacerdote de uma nova geração sacerdotal, de uma nova realidade sacerdotal. Nós encontramos também o sacrifício. Quando encontramos o sacrifício, nós encontramos no Antigo Testamento que o homem pecava, ele tinha que levar aqueles cordeiro até o sacerdote. Mas no Novo Testamento, na graça revelada por Jesus, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte no reino, não tem parte comigo. Mas também ele diz: este é o meu corpo,
que é entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado por vós. O evangelista vai nos informar que Jesus, por ocasião do seu batismo, João Batista viu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e a voz que João Batista ouviu: este é o meu filho amado, nele tenho prazer. João Batista gritou: eis o Cordeiro de Deus. Quando ele olhou para Jesus, ele gritou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é uma nova realidade, porque sacrifício perfeito, feito uma vez por todas, o sacrifício perfeito, uma única vez, feito por todos. Esta é uma nova realidade. No Antigo Testamento nós encontramos um dia específico, o dia de sábado, o sábado. No Novo Testamento nós encontramos Jesus Cristo como Senhor do sábado. Senhor do sábado. Ou seja, o dia específico, aquele dia especial, passou a ser todos os dias. Todos os momentos nós podemos adorar, podemos buscar ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo é Senhor também do sábado. O que significa que agora nós temos livre acesso toda hora, todo instante, de madrugada. Não precisa ser mais específico, no local específico, mas em onde estivermos, podemos buscar ao Senhor, podemos adorar ao Senhor. Que nova realidade maravilhosa, que realidade esplêndida é essa? Eu creio que você gosta dessa nova realidade. Deixa aí no seu comentário se você é feliz por ter oportunidade de, não precisando de local específico, não precisando de um líder específico, não precisando de um sacrifício específico e não precisando também de um dia específico, poder adorar ao Senhor. Adorar na sua plenitude. A proposta de Jesus era essa: a realidade vai mudar. Não precisa mais ficar preso a rituais, não precisa mais ficar presos a certas ordenanças. Tudo vai ser diferente daqui para frente. A religião prende, mas a verdade que é Cristo Jesus, esta liberta. Esta liberta. A religião, ela produz a culpa. Ela produz a culpa, ela prega a culpa. Ela prega o medo. Ela prega: olha, você está condenado. Vejamos que hoje é pregado o céu. Em muitos lugares, a religião, eu vou dizer em todos, vou generalizar sim, porque a religião ela prega o céu, mas condena, você já está no inferno. Ela prega a culpa, ela exclui. Você não é perfeito, você não é bom, você não pode estar aqui, você só pode vir aqui se você for bom. Enquanto que Jesus era o contrário. Jesus disse: eu não vim para os sãos não precisam de médico, mas eu vim para os doentes, para aquele que precisa realmente, para aqueles que têm problema na vida. Se não tem problema, não precisa de alguém que vá solucionar. Mas também não podemos adorar a Deus por causa das soluções. Porque no Antigo Testamento nós encontramos Abel e Caim. Naquela oferta, Abel foi de gratidão.
E Caim foi para ser aceito. Ele deu conforme o seu sistema. Ele deu a oferta conforme a sua vontade, conforme a sua verdade. E é o que muitos estão fazendo hoje, transformando Deus num balcão de negócio. Olha, eu vou fazer uma campanha, eu vou jejuar 7 dias, eu vou orar de joelhos 7 dias, e o Senhor vai ter que me dar isto. O Senhor vai ter que me dar. Porque quando eu terminar esta campanha, eu vou alcançar este milagre, fazendo uma troca. Jesus, o Deus, não é um balcão de negócio. Se você adora a Deus dessa maneira, você não está adorando a Deus, você está adorando você mesmo. Isso, quando a pessoa faz isso, está adorando a si mesmo. Olha, eu vou buscar isto aqui, eu vou me pegar. Aí tem até alguns pregadores que pregam, faça como Jacó, não solte o anjo. Se você está me ouvindo, deixe aí no seu comentário a sua opinião sobre isso. Mas Deus, Ele é superior. Não adore a Deus pelo que Ele faz. Adore a Deus pelo que Ele é. Adore ao Senhor pelo que Ele é. Sirva ao Senhor não porque Ele te dá algo, não porque Ele faz algo por você. Ele já fez. Nós não merecíamos a graça de Deus, nós não merecíamos. Tanto é que graça é favor imerecível. Mas Ele nos amou. Ele nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou. Por que Ele nos amou? A Bíblia não relata. Por que a Bíblia não relata? Porque nós não temos nada para dar a Deus que faça Ele nos amar. Mas Ele nos amou por causa da sua misericórdia. Ele nos amou porque Ele é amor. Ele nos amou nós sermos miseráveis. Ele nos amou nós sendo inimigos. Ele nos amou, nós estávamos perdidos, mas Ele nos chamou e nos predestinou, diz a Bíblia ainda para Ele. Esta é a grande verdade. A graça de Deus é a verdade absoluta. Jesus é a verdade. Ele é a verdade que liberta. Ele é a verdade que salva. A graça de Deus é isso. Não precisa mais sacrifício. Não precisa mais a lei. Porque a graça de Deus é salvadora. Mas a graça de Deus é também justiça. Esta é a grande verdade. A mensagem do Evangelho é libertação. E a graça é libertação. A grande verdade é essa. A verdade absoluta é a verdade que liberta. É a verdade como pessoa. E como pessoa é a verdade que é o Filho de Deus. João 14, verso 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. A graça de Deus. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. As obras não adiantam nada. As obras não salvam. As obras não justificam. O que justifica é a verdade, é a liberdade através de Jesus. Eu agradeço, você ficou até aqui, que o Senhor abençoe a sua vida e te convido para estar conosco no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Que o Senhor abençoe a sua vida.